Então, bom dia, senhoritas, senhoritos. Bom dia a todas e a todos. Vamos dar sequência à nossa discussão. Nós estamos conversando sobre a Idade Média, né? A gente colocou fim ao Império Romano. Começamos a discutir a chamada Alta Idade Média, né? Nós vimos isso aí na última aula, né? Revisamos algumas questões, né? Questões importantes. Nós temos que dominar alguns conceitos, né, para entender feudalismo, né, que daqui a pouquinho a gente começa a falar sobre isso, certo? As heranças, né, que vão ajudar na composição desse mundo feudal, vamos dizer assim, né? As heranças romanas, o clientelismo e o colonato, somadas às características germânicas, né, bárbaros, né? O comitatus e o beneficium, que vão ajudar na construção das relações sociais, né? Sejam horizontais, sejam verticais, não vamos ver isso, né? Quando for discutir o mundo feudal. Analisamos o mapinha sobre o processo de invasão bárbara, a construção dos reinos bárbaros, a gente viu, né? Aonde ficam, onde se localizam, né? Falamos sobre as principais características desses povos bárbaros, né? As relações políticas, né? A função da mulher, a sociedade patriarcal, o direito consuetudinário e a religião politeísta. E conversamos sobre como que a religião, como o cristianismo, né? A gente ficou pensando nisso, como que esse cristianismo, que tinha chegado ao poder, né, em Roma, vai lidar agora com essa destruição desse mundo romano ocidental, certo? Em meio a esses vários deuses, os deuses romanos, os deuses bárbaros, como é que ela vai fazer para se salvar? Nós vamos falar disso mais à frente, certo? Quando a gente falar do Reino Franco, destaquei para vocês, ó, o Reino Franco vai ser o mais importante para nós, certo? Para esse entendimento. Mas vamos falar aí do Império Romano do Oriente, né? A gente fechou o Império Romano do Ocidente, né? Como, como vai ficar esse Império Romano do Oriente, certo? Tem aqui o mapinha dele, tá aqui, ó. O Império Romano do Oriente, essa porção aqui de amarelo que vai crescer, nós vamos comentar, né, durante o governo Justiniano, ele vai crescer, ele vai buscar expansão. Mas esse aqui é o Império Romano do Oriente. A capital era Bizâncio e o Constantino vai mudar o nome para Constantinopla em homenagem a ele mesmo. Né? Em homenagem a ele mesmo. Olhando para o mapa, olhando para esse mapa aqui, você consegue enxergar a importância de Constantinopla? Por que ela era tão desejada? Por que Constantinopla seria tão desejada por outros povos? Olhando para o mapa, você consegue identificar a importância dela? Digita aí. Se quiser ligar o som, fica à vontade. Mas consegue enxergar? Bom, não é porque ela é uma ilha, por isso, mas se você fala assim, porque ela é cercada por água, tá, e daí? Ligação com o Mar Negro, e daí? Né? Qual a importância desse contato com várias regiões? Vamos olhar para esse trechinho aqui, tem uma aberturazinha aqui, tá vendo? Ah, isso aí, comércio. Muito bem, comércio. Vê? Ela é um entreposto comercial fantástico, percebe? Ela liga a Europa, sim ou não? A Ásia. Concorda com isso? Que ela está ligando, ó, aqui tem um trechinho de mar. Ela liga a Europa, a Ásia. Vê isso? Ela é um importantíssimo entreposto comercial. Aí, se ela liga a Europa à Ásia, imagina, todo tipo de gente passa por aqui, indo e vindo, comerciante. Imagina a quantidade de pessoas diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, vivendo aqui, transitando aqui. Imagina esse choque cultural belíssimo que deve ser. Uma grande feira, vamos, né, dizer assim. Né? Essa é a importância de Constantinopla, por isso que ela vai ser tão desejada.
ela é um importante entreposto comercial. Ela faz essa ligação aqui, ó. Europa, Ásia. Vê? Tem um trechinho de mar aqui, né? Certo? E por isso ela vai ser desejada, tão disputada será Constantinopla, tão disputada, certo? Então é importante observar essa característica geográfica, física, certo? Certo? Física, certo? Importante observar isso, beleza? Tranquilo? Então vamos ver. Constantinopla, Bizâncio, a mesma região, certo? Atentar para isso. Alguns destaques. Não é? A gente não vai aprofundar na discussão sobre Bizâncio, é mais para a gente ver que falou sobre ela. Né? O aspecto importante eu vou citar para vocês. Bom, o Império Bizantino, predominância da língua grega, se você olhar para o mapa, certo? Tá aqui, ó, a Grécia. Aqui. Se ela vai ser influenciada, a língua falada predominantemente aqui vai ser a grega. Os poderes religiosos concentrados na pessoa dos imperadores, certo? Importante perceber isso. O Estado é centralizado, ou seja, o rei tem um caráter absoluto aí, certo? Mosaico de povos e culturas unidas pela língua e religião. Bom, a ideia de mosaico de povos, entende quando fala mosaico? Todo mundo sabe o que é mosaico? Todo mundo sabe o que é mosaico? Você vai juntando um monte de pecinha e vai construindo alguma coisa, uma imagem, uma figura. Todo mundo já deve ter feito mosaico no jardim de infância, no fundamental. Né? Você vai colando um monte de pecinha e vai construindo um mosaico. Mosaico de povos, ou seja, povos de todos os lados que se localizam ali, né? Se concentram ali. Certo? É importante esse detalhe para a gente entender as consequências mais à frente. Unidos pela língua e religião. Grande entreposto comercial entre Ocidente e Oriente. O destaque de governo do Império Bizantino vai ser esse indivíduo aqui, o Justiniano, que vai governar entre 527 e 565 depois de Cristo, certo? O Justiniano, ele vai tentar recuperar, certo, o status do antigo Império Romano. Aliás, certo? Nós vamos conversar sobre isso ao longo da Idade Média. Vão haver N tentativas de tentar recuperar o que foi um dia o grande Império Romano, certo? Quando você faz, por exemplo, quando você falar em czar russo, o que é czar? Czar faz referência a César, né? O termo César, né? Governante romano, lembra de César? Certo? O nome César vai fazer referência a grandes governantes, a grandes reis e imperadores. Certo? Então vai haver uma tentativa, certo, de recuperação do que foi um dia o Império Romano do Ocidente. Certo? Que a gente discutia as dinastias francas, né, a dinastia carolíngia, por exemplo, não vamos ver essa tentativa clara de recuperar o que foi um dia o Império Romano do Ocidente. Certo? É importante atentar para esses detalhes. Está aqui, ó, a tentativa de recuperação do Império. Ele tenta produzir uma expansão territorial, certo? Ele expande o território bizantino, certo? Ele consegue expandir, conquistar povos. Quando ele conquista povos, ele leva junto toda essa cultura bizantina, certo? Tá claro aí? Importante esse detalhe, certo? A tentativa de recuperar, né, o prestígio, o esplendor do que foi um dia o Império Romano, certo? Destaque aí para a elaboração de um código de leis, o Corpus Juris Civilis. Esse Corpus Juris Civilis, esse código de leis, vai ser utilizado por muito tempo por vários governos e governantes, certo? E o que ele estabelecia? Ele estabelecia um conjunto de regras e normas, veja só, que legitimava os poderes quase limitados do imperador, garantia privilégios da aristocracia e da igreja, certo? Expondo à massa, à população, certo? A necessidade de coisas básicas, certo? Ele desfavorecia a massa em detrimento de interesses e privilégios da aristocracia e da elite governante, certo? Essa legitimação das desigualdades vai fazer com que se desenvolvam uma série de tensões e revoltas, não só no Império Bizantino,
mas em todos os governos, né, que fizeram uso desse Código de Leis, que legitimava as desigualdades. Isso está claro? Beleza? A Igreja de Santa Sofia, né, é um marco cultural. O dia que vocês puderem, né, se tornarem pessoas importantes e puderem viajar ao mundo, certo? Você vá a Constantinopla, certo? Vai até lá, certo? E visite a Igreja de Santa Sofia, certo? Repetindo, o Código de Leis, ele vai ser utilizado, esse Código chileno vai ser utilizado por vários governos e governantes. Né? Qual a relevância dele a ser utilizado por várias leis e governantes? Ele garante desigualdades, certo? Ele garante, por exemplo, os poderes quase limitados do imperador, dos reis. Ele garante privilégios da igreja e da elite aristocrática administrativa, relegando a massa ao segundo plano, certo? Essa desigualdade garantida por esse Código de Leis vai gerar uma série de revoltas, de tensões sociais, não só em Bizâncio, Constantinopla, quanto em qualquer outro local onde esse Código de Leis for utilizado. Beleza? Tranquilo? Certo? A gente destaca ainda na região de Bizâncio o cisma do Oriente. O que é cisma? Não tem nada a ver quando você olha para alguém e fala, cismei, sou um cara cismado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cisma aqui é no sentido de divisão. Então, quando você estiver lendo um texto, o cisma daquilo, outro, é divisão. Separação. Certo? O cisma do Oriente, atenta para a data, certo? 1054. Certo? 1054. Beleza? Tá errado aqui, certo? É DC, tá AC. Acerta aqui depois. Certo? Depois. Certo? Como assim, cisma do Oriente? O que foi dividido? Presta atenção. O que se dividiu aí? Se dividiu a Igreja Católica. Certo? Vai se dividir a Igreja. Certo? Presta atenção. Presta atenção. Nós estamos discutindo aqui, concorda? Século XI. Concorda? Lembra, isso aqui está errado, tem que mudar aqui. Aqui é DC. Século XI. Sim? Século XI. Nós estamos no Oriente. Nós estamos aqui. Certo? Nós estamos aqui. No século XI, a Europa, o Ocidente, ela já está estabelecida, certo? Nós vamos estar falando assim de feudalismo, tá? Estabelecido, certo? Presta atenção nisso para não confundir. Nós estamos discutindo o Oriente, século XI, Oriente. Não estamos discutindo o Ocidente, certo? No século XI, no Ocidente, a Igreja já é poder, dona da verdade, ela dirige a vida política, econômica e social das pessoas. Ela interfere em todo o processo da vida do indivíduo. Certo? Qual é a sede da igreja cristã na Europa Ocidental? A sede fica onde? Em Roma. No que nós vamos chamar de Vaticano. Quem é o chefe da Igreja Católica Apostólica Romana, localizada no Vaticano? O Papa. Século XI, Ocidente. Certo? No Oriente, em Constantinopla, vai rolar o cisma. O que é isso? A igreja cristã em Bizâncio, Constantinopla, vai se separar da igreja católica apostólica romana. Ou seja, existem duas igrejas católicas a partir de agora. Uma igreja católica apostólica romana, sede Roma, e a igreja que vai ser criada, a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Então a Igreja Católica era uma, se divide em duas. A Igreja Católica Ortodoxa não respeita a autoridade do Papa da Igreja Católica Apostólica
Romana. Isso está claro? Isso está claro? Sim ou não? Digita aí, por favor. Um ok, um joinha, certo? Ah, o Papa era quem? Na Igreja Católica Ortodoxa, cada região, não é? Cada local, cada país, vai ter o seu chefe, vai ter o seu bispo. Não tem um, cada região. Isso é muito comum no leste europeu. Certo? No leste europeu, isso é muito claro. Cada país do leste europeu, de tendência católica ortodoxa, vai ter o seu bispo, o seu chefe da igreja daquela região. Não tem um. Beleza? Aí nós podemos questionar, mas por que vai haver o cisma? Ora, presta atenção. Certo? Desde que a igreja, desde que o cristianismo se desenvolve, e, por favor, o cristianismo ele é posterior a Cristo, certo? Cristo não estava ali fundando uma igreja, uma religião. Ele tinha uma palavra, uma mensagem a ser transmitida, e essa mensagem que foi transmitida vai ser transformada numa doutrina posteriormente pelos seus apóstolos, certo? E quando essa doutrina começa a ser elaborada, a Bíblia começa a ser escrita, né, o dogma, a Bíblia começa a ser escrita, muita coisa que está escrito vai ser questionado pela própria igreja. Quando eu digo pela própria igreja, por indivíduos da própria igreja, certo? Vai ser questionado em que sentido? Por exemplo, muitas pessoas vão questionar isso em qualquer lugar, certo? Ah, Adão e Eva, né? Sério que Eva surgiu da costela? Certo? Ah, como é que eu vou explicar o paraíso? Antes de Adão e Eva não existia nada, não existia ninguém? Como assim? Então, pergunta simples que às vezes o fiel mais humilde faz e espera uma resposta, certo? Então, N questões relacionadas à literatura bíblica, certo? Será questionada, certo? Por integrantes da própria igreja. Desde que a igreja, ela discute questões. Uma questão importante que vai ser discutida até aqui é o monofisismo. Certo? O que é o monofisismo? Está escrito aqui, ó, Cristo teria somente a natureza divina. Ou seja, no Oriente, né, em Constantinopla, membros da Igreja Católica discutiam com membros da Igreja Católica de Roma se Cristo era só divino ou se ele representava a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É muito difícil explicar isso aqui. Ó. O 3 em 1. É muito difícil explicar isso. É muito difícil. Eu nem tento, que é muito difícil explicar um mesmo ser, seu Pai, seu Filho e o Espírito Santo. Certo? As pessoas aceitam na fé, mas se for explicar é muito difícil. Então, dentro da própria igreja, há essa discussão. Como que pode ou não pode? Como é que explica isso? Certo? Percebe que aqui ninguém está negando Deus ou Jesus. É uma discussão de interpretação de textos. Certo? Da melhor forma para ser repassada para fiéis. Beleza? Tem gente negando Jesus ou Deus, mas é uma discussão sobre como interpretar a palavra e como passar essa palavra. Certo? E essas discussões, como por exemplo isso, né? Negar a Santíssima Trindade, Deus era só, Jesus era só divino, certo? Não eram os três. Isso vai gerar discussões, isso vai gerar separação, certo? Outro ponto importante, os iconoclastas, eles criticavam o culto às imagens religiosas. Veja, só existe uma igreja cristã, a Apostólica Romana. Já existem pessoas dentro da Igreja Católica que negavam o culto a imagens. Logo, eles vão destruir imagens. Certo? Isso vai fazer com que esses dois grupos entrem em choque. Entendeu o cisma? Então, quais os motivos do cisma? Desacordos entre formas de enxergar e entender a religião cristã. Certo? Mediante esse choque de visões, de leituras, de entendimentos, certo? Você separa a Igreja Católica em duas igrejas. A Católica Apostólica Romana, a sede vai estar lá no Vaticano,
e a Igreja Católica Ortodoxa Grega, onde cada país, cada região tem o seu bispo. Certo? Tranquilo aí? Então é importante enxergar esse cisma do Oriente. Beleza? Se todo mundo está tranquilo, dá um ok aí, por favor. O cesaropapismo, certo? Vai ser um processo utilizado por alguns imperadores, no qual ele controla o Papa e a Igreja. Veja só, certo? Se o imperador controla o Papa, ele controla a Igreja. Se ele controla o Papa e a Igreja, ele controla a verdade religiosa. É um poder absoluto. Certo? É um poder absoluto. Então, essa é uma característica também de governo nesse mundo oriental, no caso, bizâncio. Certo? A gente pode perguntar de onde que surgem tantos questionamentos em relação a essa Igreja Católica. Veja, nós colocamos aqui no mapinha, atento, que Constantinopla era um grande entreposto, né? Ou seja, é um mosaico, uma colcha de retalhos, vários indivíduos de várias localidades, de várias culturas, de várias religiões. Essa troca de informação tão diversa, certo? Que está acontecendo ali em Constantinopla, vai levar a essa série de questionamentos em relação a tudo. E a religião não fica fora disso. Tanto que você vai ter essa divisão da igreja. Certo? Nós vamos ver que as cruzadas que vão acontecer no século XII e XIII, um dos objetivos das cruzadas é reunificar a Igreja Católica. É um objetivo político de reunificar a Igreja Católica. Que não vai conseguir, mas nós vamos ver isso mais à frente. Certo? Então é importante atentar para esse cisma do Oriente. Sempre lembrando, tem que mudar aqui essa data, está errada. Isso aqui. Certo? Foi um erro de digitação. Beleza? Tranquilo? Bom, então podemos passar para outro slide. Então nós temos aqui, nós discutimos o Império Bizantino, certo? O qual vai ser chamado de Constantinopla pós, né? Constantino, em homenagem a ele mesmo, é um importante entreposto comercial, vide a sua posição geográfica, aqui ó, faz o elo do Ocidente com o Oriente, ou seja, Europa e Ásia, um mosaico de cultura, línguas, povos e todos os locais, né, de vários locais, que vai permitir uma leitura e uma interpretação sobre tudo diferenciada. Certo? Destaque para o cisma do Oriente, que é a separação da Igreja Católica, certo? Agora com duas igrejas. A Igreja Católica Apostólica Romana, sede Roma, e a Igreja Católica Ortodoxa, certo? Que cada localidade vai ter o seu bispo. Destaque aí para Justiniano, que vai tentar recuperar o prestígio do antigo Império Romano do Ocidente, né, antes da queda. Destaque para o Código de Leis, que legitima os poderes quase limitados do imperador e os privilégios da aristocracia e da igreja, gerando uma série de tensões sociais. Beleza? Tranquilo? Enquanto isso, certo? Enquanto, concomitantemente ao desenvolvimento da vida aqui em Constantinopla, concomitantemente à vida aqui na Europa Ocidental, que nós vamos botar a falar, que está rolando uma coisa que nós vamos chamar de feudalismo daqui a pouquinho, certo? No Oriente tem um povo que se destaca, né? Vamos falar de povo árabe. O que é povo árabe? Quem são os árabes? Quando fala assim, povo árabe, para vocês esse povo vem da onde? Certo? Quando fala em povo árabe, vocês imaginam que esse povo está vindo da onde? Da Arábia? Da Arábia Saudita? Então todo árabe mora na Arábia Saudita? Cuidado. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nós estamos falando da Península Arábica. Certo? No primeiro momento, nós estamos falando da Península Arábica. A Arábia Saudita está. Né? Lembra? Península, já falamos de Península Balcânica, já falamos de Península Itálica, já falamos de Península Ibérica, Arábica aqui, ó. Água, água, água. Opa, terra aqui no. Então, a Península Arábica,
A Arábia Saudita está aqui, mas existem outros povos vivendo aqui, certo? Então a gente chama de... E a denominação, né, de povo árabe vai ser ampliada para todo o Oriente Médio. Então você não pode dizer que o árabe é só aquele que vive na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um. Então atenta para o detalhe, beleza? Tranquilo? Bom, o que vem a ser esse povo árabe? Certo? Que nós vamos destacar aqui. Qual a importância dele? No século VII, presta atenção. Estou falando agora do século VII. A gente saiu do século XI, depois de Cristo, falando de Bizâncio. Estamos recuando aqui no século VII para falar de árabes. Por que disso, Paulo? Porque a participação desses dois povos vai influenciar no mundo europeu, que é o que nós vamos discutir mais à frente. A gente tem que ver tudo isso convergindo junto, certo? Não está acontecendo uma coisa, depois outra. A gente já viu isso nas aulas iniciais do ano, né? São vários fatos históricos acontecendo em vários locais ao mesmo tempo, no mesmo espaço temporal, certo? A gente estuda um de cada vez para melhorar a compreensão. Mas nós vamos ter que fazer a junção de todos eles. O que era esse povo árabe? Vamos ver o slide aqui, ó. Você tem a Arábia desértica, que corresponde à maior parte do território árabe. Viviam os beduínos. Beduíno é aquele indivíduo que mora nessa Arábia, nessa região desértica, certo? E esses beduínos, eles vão buscar a sua sobrevivência no que a gente chama de oásis, certo? Já viram o filme? Oásis, né? São pequenas regiões que têm água, uns coqueirinhos, uma regiãozinha verde. Vamos chamar de ilhas, vamos chamar assim, né? De ilhas no meio do deserto, né? No meio do deserto. Certo? Então você tem um deserto, de repente você vê um oásis, uma região que tem água e vegetação no meio. Certo? E ali quem consegue encontrar um oásis desse, um território desse, a sobrevivência está garantida ali. Certo? Porque o que falta no deserto? Água. Se você encontra um oásis, a sua vida está salva, a sua e dos seus ali, né? Eles variam de tamanho, é óbvio. Certo? Nessas regiões que nós estamos chamando de oásis, muitos desses grupos vão desenvolver atividades, como está escrito para vocês, pastoris, né? Criação de alguma coisa, camelo que seja, certo? Claro, você não pode imaginar que é uma coisa absurda, gigantesca, muita coisa, muito grande, certo? Mas que permite o desenvolvimento econômico daquele povo, certo? A sustentação daquele grupo que vive naquele oásis, certo? Esses beduínos disputam entre si o controle desses oásis. Presta atenção, vão haver guerras entre eles, guerras de conquista, certo? Que nós vamos chamar aqui de razias, certo? O que eram essas razias? As razias eram guerras rápidas, né? Guerras desenvolvidas entre grupos, certo? Entre grupos, pela disputa do oásis, certo? O grupo que vencia tinha direito ao butim. O que é o butim? O prêmio. Então, se o meu grupo derrota o grupo X, tudo que pertencia ao grupo X pertence ao meu grupo agora. Certo? É o espólio de guerra. Atento. Então, árabes, a maioria da população, vive nesse deserto, certo? Girando em torno desses oásis, certo? Eles entram em guerra, tentando conquistar o oásis do outro, os bens, as posses do outro. Os grupos entram em conflito. E quem vence se apropria dos bens do derrotado. Qual a importância disso? Nós vamos tentar construir, certo? A forma de pensar, né, desse povo que hoje é nômade, tá claro que é nômade, certo? Que vai se unificar. E na unificação em torno de um povo só, muitas dessas características culturais de quando eles eram nômades, certo? Eram povos separados, certo? Vão ser trazidas para a construção desse povo único agora. Muitas das características, das tradições, dos comportamentos
semelhantes ou diversos que haviam entre eles, diversificados, vão servir para construir uma forma de agir e de se comportar. Por isso que eu estou falando de Razin e Butim, porque nós vamos falar de povo árabe unificado e não vamos falar de Guerra Santa. O que é a Guerra Santa? É a guerra em nome de, aonde quem participa da guerra se apropria do que era do outro. Entendeu a relação? Certo? Então essa prática da Razin e do Butim vai ser utilizada para construir a construção de uma linha de pensamento, de comportamento futuro. Certo? Veja, nós estamos falando de um povo que vive no deserto, certo? Que luta constantemente pela sua sobrevivência. A gente não pode imaginar que a vida no deserto, por mais que seja num oásis, seja uma vida de fartura, de benesses, certo? Uma vida louca, muito legal. É uma vida dura, é uma vida difícil. Concorda ou não? Certo? É uma vida dura, uma vida muito difícil essa vida no deserto. Certo? Não é algo esplendoroso. Não, está longe disso. Então, essa própria condição do indivíduo de dureza, né, de luta pela sobrevivência, certo? Reforça essa ideia de guerra, de conquistar o que é do outro. Certo? É importante perceber isso. Está aqui, ó, a disputa por poços d'água. Certo? Você vai ter a chamada Arábia Feliz, região formada por tribos sedentárias, ou seja, a desértica é nômade, circula, buscando locais de sobrevivência. A Arábia Feliz nós estamos chamando de sedentários, estão fixos no local, certo? Organizada sob forma de clãs familiares nas regiões litorâneas da península. Ah, beleza. Então nós temos aqui, cadê o mapinha? Então nós temos grupos localizados, certo? Em meio ao deserto, certo? Em meio ao deserto, e nós temos grupos localizados próximos ao litoral. Esses grupos localizados próximos ao litoral, certo? Terão acesso à terra fértil, por exemplo, que vai permitir uma vida mais fácil, certo? Menos ligada a esse conceito de conflito, por exemplo. Certo? Então nós estamos vendo aí comportamentos distintos de grupos, certo? Tranquilo? Grupos distintos, que vão virar um grupo só. É importante atentar a isso. Então você tem aqueles povos que vivem no deserto, nômades, e os grupos que vivem no litoral, sedentários. Tranquilo? Ninguém dormindo não, né? Beleza, isso aí. Certo? Ninguém nem assustou. Meu cachorro assustou. Beleza? Bom. Seguindo. Desenvolveu uma economia agrícola e mercantil. Ó, que beleza, certo? Então, esses grupos sedentários desenvolvem uma atividade mercadológica, agricultura. É ali que vão surgir as principais cidades. Qual é a principal cidade desses povos? É Meca. Vamos ver no mapinha aqui. Já viu falar de Meca? Meca. É a cidade sagrada. Né? Meca é a cidade sagrada do povo árabe. Né? Diz que em Meca existe o que chama de Pedra Negra. Né? O que vem a ser a Pedra Negra? Bom, para a ciência, a Pedra Negra é um meteorito que caiu do céu. Só que quando esse meteorito caiu no céu, certo? Há milhares de anos, centenas de anos atrás, as pessoas que viram esse meteorito cair, olha, é um meteorito caindo do céu. Faz um pedido. Não. Como que as pessoas vão identificar esse meteorito caindo do céu? Como um presente dos céus, como um presente dos deuses. Então a Pedra Negra é um objeto sagrado. Certo? É um objeto sagrado. Adorado por todos os povos da Península Arábica. Todos os povos. Certo? Eles são politeístas. Certo? Esses povos são acreditam em vários deuses. Alguns deuses são comuns a várias tribos. Certo? A tribo A crê no Deus 1, 2, 3, 4, 5. A tribo B crê no Deus 3, 4, 6, 7, 8. E por aí vai. Mas a Pedra Negra é adorada por todos porque foi um presente dos céus. Ela fica localizada onde? Em Meca. Certo?
E Meca vai se transformar na principal cidade árabe. Por quê? Em Meca vai ser erguido um templo chamado de Kaaba, está escrito aqui, ó. Vocês vão receber esse slidezinho, chamado de Kaaba. E todo mundo vai a Meca, certo? Para visitar Kaaba, para reverenciar a pedra que foi um presente dos deuses. Logo, a vida comercial, mercantil de Meca é muito desenvolvida, porque ela recebe um contingente gigante de pessoas todos os dias, certo? Então a cidade mais importante, certo, desses povos árabes é Meca. Por quê? Lá tem a Caaba e o que tem na Caaba? A Pedra Negra, que é um objeto de adoração do povo. Certo? Tranquilo aí? Beleza? A tribo que controla esse comércio de Meca é essa tribo aqui, ó, chamada de Quraysh, certo? É a tribo que controla. Beleza? Que controla, né? Bom, seguindo, tem que acompanhar o tempo, certo? Seguindo, tá aqui. Anualmente, milhares de peregrinos oriundos de todas as regiões da Península Arábica deslocavam-se em direção à Meca, dinamizando ainda mais o comércio e gerando uma riqueza considerável para os mercadores da cidade. Apesar de dispersos, um grande território, os árabes edificaram algumas cidades, entre as quais mais importantes localizavam o oeste. Tá. A cidade que vai concorrer com Meca é essa cidade aqui chamada de Iatreb. Certo? Vamos achar Iatreb aqui agora. Lá, Meca, está aqui. Iatreb vai mudar o nome para Medina. Vamos saber daqui a pouquinho como é que ela muda de nome. Certo? Iatreb. Era a cidade concorrente de Meca. O que acontece? O que vai fazer o boom, que vai fazer mudar esse modo de vida desse povo árabe, não é? Dividido em clãs, seja no deserto, seja no litoral, que tem em comum essa pedra negra dourada na Caaba que fica em Meca. Um indivíduo chamado Maomé. Já viram falar do Maomé? Já ouviu falar de Maomé? Bom, Maomé pertencia à tribo dos Coraxitas, mas ele era uma pessoa, num primeiro momento, com pouca expressão, com pouca expressividade. Maomé vai se casar com uma viúva rica. Isso não vem em questão, né? É só fofoca de revista contigo, certo? E Maomé sempre foi um homem interessado no entendimento religioso. Ele lia e estudava muito. Só que, enquanto solteiro, ele trabalhava como qualquer um. Ele não tinha tempo de se dedicar a esse estudo. No momento em que ele se casa e ele muda de posição social, certo? Agora ele tem quem trabalhe para ele, ele administra o comércio do seu grupo, certo? Ele vai se voltar para o estudo da religião nos diversos povos, certo? E num determinado momento, o Maomé, ele alega que recebeu a visita do anjo Gabriel, certo? E recebeu uma mensagem de Deus. No caso, Alá. Alá é Deus em árabe. Está claro? Alá é Deus, significa Deus em árabe. Maomé, o Islã, ele não nega Jesus. Ele não nega os profetas do cristianismo. Eles não negam, certo? Na leitura deles, Jesus foi um profeta, o penúltimo. E o Gabriel, o anjo Gabriel, dá a Maomé o recado de Deus, né? Que Maomé seria o último profeta, o profeta responsável por transmitir a vontade de Deus, certo? Importante frisar isso, ele não nega Jesus. Só que Jesus não era filho de Deus, era mais um profeta. E Maomé é o último profeta, o profeta responsável por transmitir a palavra de Deus, no caso, Alá. Tá claro aí? Certo? Só existe, presta atenção, só existe um Deus, Alá. E o profeta de Deus é Maomé. Que problema está jogado aí? Que problema foi lançado? Pensa bem. Quando Maomé começa a falar, ó, só existe um Deus, Alá. Que problema está estabelecido? Consegue perceber? Digita. Sim ou não? Em que baseia o princípio religioso dos povos árabes? Eles são o quê? Politeístas.
que eles têm em comum? A pedra negra. Aí chega Maomé e fala o seguinte, ó, tá errado. Só tem um Deus, Allah. Ele não está ameaçando só a questão cultural religiosa, ele está ameaçando a questão econômica. Que cidade vai se ver ameaçada pelas pregações de Maomé? Meca. É Meca que enriquece com a ida das pessoas à sua cidade para visitar a Pedra Negra e as demais representações divinas que tem lá. Acaba, tem a Pedra Negra e um monte de representações divinas referentes a todos os deuses cultuados por esses povos árabes. Quando Maomé fala, está tudo errado, só tem um Deus que é Alá, ele afeta o interesse econômico dessa tribo coraxita, a qual ele pertencia. Certo? E Maomé tende a ser perseguido por isso. Ele vai ter extrema dificuldade de comprovar, no primeiro momento, certo? A visão em relação ao anjo e essa ideia de que ele propaga de que ele é o profeta. Certo? Quem visualiza Maomé tendo noites de sono perturbadas, crises, né? Ataques, é a família dele. Né? As pessoas mais próximas tendem a acreditar, né, no que Maomé está dizendo. Tudo muda quando Maomé faz a previsão de um eclipse. Né? Ele diz que foi informado por Deus que aconteceria um eclipse, o dia viraria à noite. Certo? E isso se confirma. E no que isso se confirma, no momento em que esse eclipse acontece, né, segundo alguns autores, né, Maomé começa a ser, certo, respeitado e visto de forma diferente pelas pessoas mais simples, angariando aí uma série de seguidores, certo? Mas isso vai ser assunto para a próxima aula, possivelmente amanhã, porque faltam 5 minutos para encerrar essa. Então, senhoritos e senhoritas, eu vou dar um stop aqui.